Olá! Estamos começando mais um Habitateando, conectando pessoas a ideias. Esse é um espaço para que colaboradores da STE ou parceiros do Habitat tragam um convidado para falarmos sobre projetos e experiências em infraestrutura, mobilidade e sustentabilidade. O Habitat é o primeiro hub de inovação aberta voltado a desenvolver soluções nessas áreas. Criado na STE, Serviços Técnicos de Engenharia, o Habitat conecta startups, pessoas, universidades, empresas, organizações e profissionais para potencializar negócios e projetos que gerem novos produtos ou melhorem processo nas áreas a que se dedica. Eu sou Suzana Velhinho, consultora de comunicação do Habitat, e vou mediar essa conversa. Hoje nós vamos desvendar o mistério do BIM, ou seja, a metodologia de modelagem de infraestrutura da construção. Nossos convidados são Washington Luke, é bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, e engenheiro de fortificação e construção pelo IME. Possui MBA em governança corporativa e é mestre em estruturas e construção civil. Representante da ISO para assuntos do BIM no Brasil e atualmente é diretor de engenharia da Valec. Zélia da Azevedo é engenheira civil com MBA em gestão de projetos e mestrados na área de segurança viária. É coordenadora de projetos na STE. E sua área de atuação são os estudos e projetos em infraestrutura. Boa tarde, Luque. Boa tarde, Zélia. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Vamos bater um papo, Luque, vamos bater um papo sobre esse famoso BIM. Por favor, vamos começar pedindo que você explique o que é BIM, essa metodologia sobre a qual temos ouvido falar tanto na engenharia e na arquitetura. Contigo, Luque. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui para a gente conversar um pouco mais sobre o que vem a ser BIM. Né? BIM, de modo geral, né, a gente pode tratar de 3 níveis, né? Nível estratégico, tático e operacional. De uma forma geral, o pessoal confunde o BIM com uma maquete eletrônica, né? É uma coisa colorida que roda, gira e põe na internet. Aí o pessoal já diz que aquilo lá é BIM, né? Mas o BIM é muito mais que isso, é muito mais que um programa, né? O BIM é uma metodologia de trabalho, né, que envolve várias áreas da engenharia, né, e também todo o ciclo de vida da edificação, da obra, né? Então, o BIM ele está presente na fase de planejamento, projeto, na fase da execução da obra propriamente dita, né, na fase de manutenção e também por conta da demolição. Então, o BIM ele abrange, né, todo o ciclo de vida da obra, né? Projeto, obra, manutenção, operação e demolição. Essa é um item bastante importante. Ainda, assim, de um modo geral, e como o pessoal enxerga o BIM como um modelo digital, tridimensional, virtual, no computador. Né? Então, assim, é um videogame sofisticado, só que quem joga agora são os pais. É o mesmo esquema. Né? Se fizer uma comparação, tem um joguinho bacana, que é a SimCity, né? Que o pessoal joga e monta cidades. O BIM, no futuro, vai virar um SimCity, né? Que você vai brincar de montar cidades. Então, vão ter todas as propriedades, né, dos elementos construtivos, dos sistemas construtivos, dentro daquele modelo virtual digital. Uma grande vantagem do BIM é a simulação da construção. Então, você brinca de videogame, simula a construção toda no ambiente virtual, né, e leva esse projeto para a execução de obra, né, já tendo resolvido os problemas de interferências construtivas entre os vários projetos. Então, você tem a condição de ver no BIM, por exemplo, a instalação de incêndios, né, um cano furando uma viga e que não foi projetada para isso. É um dos exemplos básicos. Né? Então, você verifica isso antes, você simula a construção, você verifica que deu errado antes. Né? Se o projeto já deu errado na construção e você seguir esse projeto, né, na hora da construção vai dar errado mesmo. Né? Então, a gente pega
e trabalha assim, muito nessa questão, e basicamente o quê? Simulação da construção no ambiente virtual, tridimensional, né? E o BIM abrange todo o ciclo de vida da obra. Em essência, é isso que é o BIM. Zélia, eu imagino que tu, como coordenadora dos projetos da STE, trate com o BIM diariamente. É Na isso? realidade, Suzana, nós estamos engatinhando ainda, né? Na área de infraestrutura, o BIM não está tão avançado que nem na área da construção civil. Me corrija se eu estiver errado, né, Lu? O pessoal da construção civil está um pouquinho mais à nossa frente, até porque a gente trabalha muito mais com obras lineares, né? Mas é a tendência. Nós temos a exigência agora legal, né, que os projetos, a partir deste ano, precisam ser entregues em modelo BIM, e é uma forma de trabalhar que é uma mudança na nossa rotina de trabalho tão grande quanto, ou acho que é maior do que foi de sair do papel e ir para o AutoCAD, e agora a gente está indo do sistema em 2D para trabalhar em modelagens, mas não é um modelo tridimensional que nem o... Eu sabia que o Luke ia dizer que aquela historinha, né? Eu tinha certeza que ele ia dizer. Mas a diferença é que o modelo que a gente tem que criar é o modelo como ele deverá ser construído, porque o que a gente desenha, as maquetes eletrônicas que a gente faz hoje, não há a preocupação com a execução. E com a metodologia BIM, sim. Então, a gente vai poder testar muita coisa antes de entrar para a obra. Então, a gente vai ganhar muitas etapas, vai ter economia, né? Complementando já, o dia que a gente passou da fase da maquete, vamos falar então, poderia ser um conceito de BIM. A gente procurar na internet, você tem 15, 20 conceitos. E o pior é que todos estão certos. Né? E o BIM, à medida que vem evoluindo outras tecnologias, o próprio conceito se altera, sabe? Então, hoje em dia, por exemplo, a internet das coisas, né? Vai entrar no conceito de BIM, porque agora é comum, né? Se fala muito em internet das coisas, você fazer monitoramento em tempo real de estruturas por meio de acelerômetros, né? Isso vai acontecer, né? Já tem acontecido porque a tecnologia hoje permite isso, né? Por exemplo, você colocar um sensor nas pontes, por exemplo, aquela ponte de São Paulo lá, né, que caiu, né? É a mesma que de Brasília. Se você tivesse já um dispositivo lá, um acelerômetro, né, que verifica a vibração da ponte, quando ela sai do valor calculado, né, e em tempo real e por meio da internet das coisas e também pelo Big Data, né, você hoje consegue saber se a ponte vai entrar em ruptura ou não. Então, quando foi se falar disso, por exemplo, há 15 anos atrás, não se tinha ideia de se colocar isso no BIM, mas hoje já é uma realidade, sabe? Então, o conceito do BIM vai se alterando conforme vão surgindo outras tecnologias no meio. Mas, de uma forma geral... Oi? É dinâmico, normal, né? Exatamente. Mas um conceito geral de BIM aí, pelo pesquisador lá, que é o Bilal Sucar, né? Eu acho interessante. O que ele define lá? BIM é um conjunto de políticas, processos e tecnologias aplicados no ciclo de vida da obra. Basicamente é isso aí. Né? Então, olha só, para a gente verificar, o BIM tem 3 coisas: política, processo e tecnologia. Se a gente transportar, agora falar a nível do governo federal, né? Para a implementação de BIM aqui no planeta Terra, principalmente no Brasil. Então, como que funciona esse tipo de coisa? Né? No nível estratégico, o que é política para BIM? Né? Como a Zélia comentou, tem um decreto, né, que regulamenta a implementação do BIM ao longo dos 10 anos a partir de 2018. Né? Por acaso, eu participei da escrita do decreto. Né? Na ocasião, estava representando o Ministério da Defesa. E lá foi colocado 3 programas pilotos dentro desse decreto. Né? O programa do DENIT, por meio do programa PROARTE, um projeto grande do DENIT, né, que trata da recuperação de cerca de 8 mil pontes federais. É um projeto legal. Depois, o segundo projeto, o programa piloto, é da Secretaria de Aviação Civil, que trata dos aeroportos regionais. E o terceiro programa refere-se ao Ministério da Defesa, envolvendo as 3 forças, né? A Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, o decreto inicial, né, tem essa obrigação de implementação do BIM a partir de 2021, foi direcionado inicialmente para esses 3 programas. E a ideia se alastrou, ainda bem que deu certo, né? Então, esse programa piloto foi o que deu incentivo a tudo que está acontecendo agora.
E isso foi importante, vou dar um exemplo prático agora. Né? O próprio Ministério da Infraestrutura, onde a Valec é vinculada, o ano passado criou um grupo, um comitê, uma portaria, instituindo o BIM como um programa estratégico do próprio Ministério da Infraestrutura e suas vinculadas. O importante são as suas vinculadas. São quase 20 empresas públicas que tratam de infraestrutura que estão vinculadas ao Ministério da Infraestrutura. Então, a gente tem agora, hoje, o Ministério da Infraestrutura, que já entendeu que isso é importante, o Ministério de Minas e Energia, por meio da Eletrobras, entendeu que isso é importante, e o BIM vem sendo tocado hoje pelo Ministério da Economia. Então, se a gente analisar em nível ministerial, hoje você tem 3 ministérios grandes que estão entendendo que o BIM é um caminho natural para o desenvolvimento do país. Zélia, e quais são os desafios para a implantação dessa metodologia? Eu acho que o maior desafio, no meu entendimento, é a equipe estar bem treinada e a gente poder conversar com os diferentes órgãos da forma de trabalhar. Definir qual é o nível de detalhamento, né? A gente sabe que no setor de infraestrutura, a gente não tem ainda bibliotecas com algumas exceções, mas no DENIT tem ali as pontes e os bueiros, né, Luque? Mas a parte de terraplenagem, a parte de sinalização, a geometria ainda precisa de melhorias. Então, nós estamos amadurecendo e treinar a equipe de forma a padronizar. Cada empresa vai ter que ter o seu BIM mandate conforme o projeto, os órgãos precisam conversar de uma forma mais uniforme, digamos assim. Quem está na frente, quem sair na frente vai estar na vantagem, né? Esse é o meu entendimento. Nós temos alguns órgãos que já estão um pouquinho mais preparados, a construção civil está na frente, mas a gente vê o metrô lá, de pessoal do metrô de São Paulo também sempre trabalhou nessa área, está mais na frente. O DENIT já começou, o próprio Luque começou dentro do DENIT isso, e agora o Luque está levando para a Valec, então ele está sempre na frente. Nós estamos aqui tentando nos adaptar e tentar treinar a equipe e montar, porque muita gente confunde o BIM com o software. O software é só uma ferramenta, existem N softwares, né? O problema é a gente estar com a metodologia bem enraizada, e o tempo de aprendizagem, esse é o maior desafio, porque a gente vai aprendendo e a produtividade da equipe sair da zona de conforto, entendeu? Fazer com que as pessoas saiam da sua zona de conforto. Eu já fazia daquele jeito, já estou acostumada a fazer daquele jeito, até tu aprender e te dar conta que tu está aprendendo um método melhor, que precisa de um aprendizado, a gente tem a curva de aprendizado. Então, vencer essa inércia de iniciar e até todo mundo se adaptar, este é o maior desafio, porque há um gasto inicial e as empresas que estão implantando o BIM não estão enxergando o resultado vem depois, porque a gente vai reduzir a equipe, a gente vai ter maior produtividade, e eu acho que o maior benefício que tem o BIM é a diminuição dos retrabalhos e erros dentro das obras e dos projetos. Né? Mas isso demanda um certo tempo e sempre as pessoas ficam com os 2 pés atrás. Claro. Então é isso, eu acho que esse é o maior desafio. E como é que está o BIM no cenário mundial, Luque? Então, como a Zélia falou, está bem desenvolvido, né, na parte de edificações, né? Até porque se começou com a parte da modelagem, né? Então, eu costumo brincar aqui, mas sem ofensas, né? Você tem o BIM de arquiteto e o BIM de engenheiro. Então, o que eu quero falar com isso? Na parte de edificações, quem lidera o processo são os arquitetos, né? E eles ocupam o espaço, imaginam o espaço, e depois, atrelados a eles, vêm os demais engenheiros, né? As demais disciplinas, estrutura, elétrica, hidráulica, assim por diante. Na parte de infraestrutura, em obras lineares, aí é o contrário. Quem lidera o processo são os engenheiros, por essência do trabalho que está sendo feito. Um exemplo assim, clássico que a gente tem que melhorar bastante para o BIM funcionar em obras lineares é a aplicação do Sistema de Informações Geográficas, que é o SIG. Então, é outra maneira de pensar. Então, obras de infraestrutura, a gente precisa do terreno, por isso que é infra. Então, tem que ter toda uma análise geoespacial para depois eu colocar, né, a minha obra lá. Então, nessa esteira, o que a Valec fez aqui? Nós fizemos um acordo de cooperação com a UNB, Universidade de Brasília,
que está estudando conosco aqui a implementação, né, dos sistemas que nós já temos, que são bastante avançados aqui na parte de GIS, com o BIM. Né? Então, é uma primeira iniciativa bastante importante para as empresas de terem atrelado, né? Se o BIM já estava complicado de se entender, né, para a parte de infraestrutura e obras lineares, você já tem que entender de BIM com o GIS, ou seja, colocar obra no mapa. Né? De modo geral, para a gente fechar, é o seguinte: bueiro não tem CEP. Então, como é que a gente vai controlar uma obra desse tipo se a gente não tiver as coordenadas geográficas desse elemento? A implantação do BIM é viável em empresas pequenas? Eu acho assim, tem que dar uma estudada, né? Porque, como a gente já está comentando, você tem um investimento inicial, né? Pois é, Você tem que comprar por o isso. software, você tem que comprar o equipamento, não é um notebook normal que vai rodar um negócio desse. Pois é. Né? Você tem que capacitar as pessoas para utilizar a metodologia. E uma coisa importante destacar, BIM não ensina engenharia para ninguém, não ensina a planejar e não ensina a orçar. O pessoal está achando assim, agora eu botei o BIM e aí meus problemas acabaram. Não acabaram, não. Né? O BIM é uma ferramenta que vai acelerar os seus trabalhos, né? Vai fazer uma compatibilização de informações, vai evitar que você tenha informação duplicada, informação errada ou falta de informação. O BIM é um computador, cara. Né? Então, computador faz coisa de computador e muito mais rápido do que a gente. Certo? Na linha, o que vai acontecer? Né? Você, primeiro, definir a empresa, né? Aí tem que identificar exatamente o que ela quer. Você quer usar o BIM para quê? Essa é a primeira pergunta. Eu acho que exatamente então, a função disso é que tu define se uma empresa grande ou pequena exatamente. consegue utilizar. Exatamente. E outra coisa importantíssima são os processos de trabalho. Né? Porque senão a empresa vai se desestimular. Ela compra o software, faz o modelo e depois ela não sabe o que vai fazer com aquelas informações do modelo que ela criou. Então, por exemplo, hoje se fala muito assim, o BIM 5D, né? Em linguagem de BIM, a gente tem umas siglas que são próprias, né? BIM 4D, BIM 5D, BIM 6D, BIM 7D, e assim vai. Se a gente pegar um estudo aí da Penn State, é uma universidade americana, feita em 2009, ela levantou 25 casos de uso de BIM. Então, na realidade, você teria pelo menos 25D. Só que hoje já passou de centena o uso. Então, importante, você vai usar o BIM para quê? Você quer para quê? Sabe? Isso é importante, que vai definir todo a sua estratégia de implementação de BIM na empresa. Vou utilizar o BIM para fazer análise de interferência construtiva de vários subsistemas, né? Ver a interferência de estrutura com elétrica, com hidráulica, e pode fazer o correlato com obras de infraestrutura, né? E vou tirar o quantitativo. Está usando pra caramba. Isso aí já é um ganho muito grande. Agora eu vou usar o BIM lá para 5D, né? Fazer a correlação do seu modelo virtual, tridimensional, com a composição de custo para orçamento. É outro nível. Por quê? E aí eu vou falar uma coisa que é importante, que são as codificações. Né? Acho que depois são os códigos. Né? Então, as coisas de BIM são todos números. Ela tem um código lá dentro. E esses códigos, hoje, variam de empresa para empresa. Qual a dificuldade que nós vamos ter no futuro aí? A Zélia vai pegar isso. Ela vai fazer subcontratações com outras empresas e os modelos não vão conseguir se conversar porque o código não é o mesmo. Exato, a biblioteca não é a mesma, não tem padronização, por isso que as padronizações que são importantes, a construção civil está na nossa frente que existe, né? E aí, qual é o orçamento que nós vamos usar? É o código do CICO, é o código do SINAP, é código não sei o quê? Quais são as especificações que a gente está usando? Então, é uma construção, né? Exatamente. Vai ser nessa linha, né, eu sou o relator da Comissão Especial da ABNT, né, Comissão de Estudo Especial 134 da ABNT, do grupo para BIM para infraestrutura. Então, a gente já está sentindo esse problema, né? Então, uma das estratégias, a gente visitar aí, né, outros países, né, principalmente para a parte de infraestrutura, mas, por exemplo, para ferrovias, a Finlândia é uma das mais avançadas, por conta da codificação. Eles fizeram uma codificação que é aderente, né, às obras de ferrovias. Né? E voltando a esse grupo que eu falei da ABNT, que eu sou relator, foram criados 8 subgrupos. Né? Eu sou o relator do grupo e dentro dele tem 8 temas. Então, um para rodovia, um para ferrovia,
né? Um para pontes, óleo e gás, assim por diante. Por que a gente criou 8 grupos? Porque cada linha de trabalho de infra ele tem uma nomenclatura diferente, ele trabalha num processo diferente, e a gente tem que se adaptar a isso. Então, a ideia de se criar os grupos, então, por exemplo, alguma coisa é comum, bastante, aliás, né, entre ferrovia e rodovia, mas tem aspectos que são só de ferrovia, e que não é... São né? distantes, muito distantes. Exatamente. Então, assim, aquele sonho de consumo, de criar um código Esperanto que sirva para tudo, eu não acredito não, sabe? Vocês comentam agora a respeito da complexidade do BIM e, ao mesmo tempo, dos benefícios que essa metodologia possui. Eu gostaria de perguntar a vocês se é possível implantar o BIM em obras já iniciadas. É possível, sim. Como eu comentei, BIM você usa no ciclo de vida do projeto, certo? Então, você começa da obra. Então, você começa com o projeto, depois você faz a própria obra, depois tem manutenção e depois a demolição. O BIM serve em qualquer fase, né? Então, você utiliza o BIM para fazer o projeto, ou durante a execução, ou na manutenção e operação. Por que isso? Os prédios e obras já estão prontas, né? Então, se a gente partir de uma lógica que eu teria que fazer o projeto, depois construir, depois utilizar BIM, aí deixaria a metodologia frágil. Então, hoje já é utilizado o BIM, né, na fase de obras prontas, né? Principalmente agora falando de infraestrutura, para subconcessões que estão acontecendo, né? Concessões em rodoviárias, ferroviárias, aeroportos, né? As empresas que participam dos leilões, elas fazem todo o levantamento de tudo que já foi construído. Aí tem várias metodologias de captura da realidade, né? Você pode usar nuvem de pontos, aí pode usar fotogrametria, né, laser scanner. Então, você pode utilizar, né, o BIM para obras já prontas. Facilita muito depois tu acompanhar a operação e tu ter toda a informação do teu empreendimento em qualquer estágio que tu esteja, né? Porque o BIM não serve só para projeto que nem disse o Luke. E aí tu consegue, tendo todas as informações, acompanhar e simular situações ali na frente que melhorem o andamento do teu empreendimento ou da manutenção do teu empreendimento até o final da vida útil dele. Ele vai do início ao fim. Isso tu pode usar em qualquer etapa que tu quiser. Isso é possível. E na opinião de vocês, ou na observação de vocês, como é que está a integração do BIM entre universidades, startups e instituições? Existe já ou não? O que eu posso, voltando um pouquinho àquela história de pequenas empresas utilizar, é justamente os pequenos, através da inovação, através das universidades, através das startups, que têm a possibilidade de utilizar. Começam a se agrupar, a ver ferramentas novas, porque senão não tem sentido uma metodologia só ficar na mão de empresas grandes, porque nos outros também todo mundo vai ter que projetar, né? Todo mundo vai ter que construir. Então, há formas de se agrupar, co-criar, criar inovação. Então, é um campo vasto que a universidade está começando, tanto é que a UNB, né, Lu, que é a UNB que está auxiliando na parte de infraestrutura, é correto? Sim, e a UNB também ela tem e criou lá dentro do programa de pesquisa e inovação deles, né, a UniBIM, Universidade BIM. Então tem uma linha de pesquisa só para isso. E a própria UNB fez um trabalho muito legal junto ao Ministério da Justiça, né, na criação de projetos tipo de presídios. Então é um convênio de 3 anos, já está no 2º ano. Então eles estão bastante avançados, né, na criação de projetos em BIM na parte de edificações. E agora eles vão ter essa oportunidade de se trabalhar na união de BIM com GIS, que é apropriado e aplicado para obras lineares de infraestrutura. O nome que é um pouco, né, engraçadinho, para quem gosta de um trago, né? GIM é a união do GIS com união GIM. Não, mas é assim que estão usando, é verdade, é GIM. Mas é com M, não é com M. Exatamente. Né? Mas esse é o futuro e vão ter outras aplicações a partir do BIM com GIS. Maravilhoso. Que bom, que bom. Hoje nós desvendamos aqui o mistério do BIM com 2 engenheiros craques no assunto. Obrigado. Nós estamos chegando ao final de mais um encontro do Hub Tateando, conectando pessoas a ideias.
Eu gostaria de pedir para vocês suas considerações finais, os seus contatos, para que nós possamos todos entrar em contato com vocês. Então, por favor, Luque, considerações finais. Então, o BIM veio para ficar, né? Essa iniciativa do Habitat é uma iniciativa muito boa para se difundir essa metodologia do Brasil, né, que vão trazer muitos benefícios aí para a construção civil e resultados importantes aí para a sociedade. Né? Eu vejo que, principalmente obras de infraestrutura, todo cidadão usufrui delas. Então, eu acho que é uma iniciativa bastante importante. E contatos, para quem quiser conversar com a gente, né, eu vou passar 2 e-mails aqui. Um e-mail pessoal, wvcluc@gmail.com, e o e-mail aqui da empresa, né, onde eu sou diretor de engenharia da Valec, washington.luc@valec.gov.br. Eu acho, em relação que o BIM realmente veio para ficar, é um caminho sem volta. Tá? A gente entrou nessa, está entrando e não vai sair mais. Né? É que nem o processo de modernização com a inclusão do computador, que os desenhos antes era CAD, agora o BIM veio para ficar, a gente só tem que se adaptar. O caminho inicial sempre é tortuoso, né? A gente está aprendendo e sempre que a gente está aprendendo, né, demora um pouco mais, mas depois só vai. E acho que nós não temos outra alternativa a não ser mergulhar todos juntos e aproveitar que o governo federal está muito alinhado com as universidades e as pessoas, tanto é que o Luc está à frente a isso há muito tempo, né? Com o trabalho que ele já fez dentro do Exército e dentro do DENIT, e a gente tem que agora só navegar em conjunto e agregar, trabalhar de forma conjunta, não esconder o que sabe? Compartilhar mais o conhecimento, isso vai fazer muito diferença. E contatos aqui da STE, o meu e-mail aqui na empresa é zeli@stsa.com.br. Qualquer dúvida, a gente está por aqui. Foi um prazer conversar com vocês. Eu agradeço muito a oportunidade de aprender com vocês e agradeço também a todas as pessoas que estiveram conosco neste momento. Continuem acompanhando as novidades do Habitat e a divulgação das próximas edições do Habitatiano em nossas redes sociais e no site www.habitat.com.br. Até a próxima!